Bom dia, meu amigo, minha amiga do YouTuber, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto de Vista. Eu me chamo João e hoje vamos estar trazendo um conteúdo sobre xadrez. Se você tem vontade de aprender a jogar xadrez, ver alguém jogando, acha bacana, ou até mesmo por curiosidade, porque dizem, né, os especialistas que é um jogo que desenvolve a nossa memória. Então vamos estar trazendo para vocês, aqui apresentando o tabuleiro, as peças, cada uma das peças, como elas se movimentam, as regras básicas, e assim você vai estar pronto para começar a jogar o xadrez, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos o tabuleiro do xadrez, ele é composto por 64 casas, são 32 casas claras e 32 casas escuras, ok? Para jogar o xadrez, nós também jogamos com 32 peças. São 16 peças brancas, 16 peças pretas. Exatamente iguais. Ok? Então vamos lá. Primeira regra do xadrez. Quando nós vamos colocar o tabuleiro para jogar, nós temos que colocar da seguinte forma. Com que a casa branca, a primeira casa branca esteja à nossa direita, ok? Primeira casa branca à minha direita, primeira casa branca à sua direita também. Então vamos lá. O tabuleiro é formado por 64 casas, distribuído em 8 fileiras, as horizontais, 8 colunas, que são as verticais, e no xadrez nós também usamos as diagonais, ok? Nós utilizamos todas as casas, tanto as claras como as escuras. Utilizamos nas posições, peças se deslocam na horizontal, na vertical, na diagonal, e existe o cavalo que se desloca em L. Certo? Então vamos lá. Nós vamos começar apresentando para você o rei. O rei é essa peça que tem tipo uma cruz em cima da cabeça. Certo? Tem o rei branco e o rei preto. Sempre a regra é que o rei branco esteja posicionado na casa preta e o rei preto esteja posicionado na casa branca. Na casa preta ou na casa escura. No caso desse tabuleiro, por exemplo, as casas escuras são verdes. Mas memoriza, rei preto, casa branca, rei branco, casa escura. Certo? Ok, vamos lá. Temos o rei, nós temos também a dama. Ela fica posicionada ao lado do rei. Todas as peças são iguais, tem a branca e a preta. A dama branca fica ao lado do rei branco, do lado que tinha 4 casas disponíveis. E do outro lado fica rei de frente a rei, dama de frente a dama, certo? Nós também temos as torres. A torre é essa peça que em cima dela já parece uma torre mesmo. Veja só. São 2 torres para cada lado. As torres elas ficam colocadas nas extremidades. Certo? As torres ficam colocadas nas extremidades. Temos 2 cavalos de cada cor. 2 cavalos de cada cor. Os cavalos ficam posicionados logo ao lado das torres. E temos 2 bispos também de cada cor. 2 bispos de cada cor. Eles ficam posicionados ao lado dos cavalos. Ok? E temos 8 peões. 8 peões. O peão ele é parecido com o bispo, mas não se mistura. O bispo, além de ser maior, ele tem tipo uma bonha em cima e uma cavidade. Diferenciando ele assim do peão, a qualquer momento você vai conseguir notar a diferença. E eles ficam colocados imediatamente à frente as peças que eu tinha apresentado anteriormente a vocês. Primeira fileira vem rei com dama e bispos, cavalos e torres. Segunda fileira, os peões, certo? Então vamos lá. Vamos aprender como se movimenta cada uma dessas peças com as respectivas regras que são colocadas no jogo, certo? Vamos começar com a movimentação dos peões. Os peões ficam à frente. Vou tirar essas outras peças para facilitar a visibilidade, sendo que o peão ele é pequenininho, facilitar a visibilidade, ok?
Então, o peão, ele se movimenta para frente, sempre para frente. Uma casa de cada vez. Uma casa de cada vez. Lembrando que da forma que se monta para você, também se monta para mim. As peças uma de frente para a outra. O peão, ele se move uma casa de cada vez, sempre para frente. Uma, o oponente joga, a gente volta a jogar, o oponente também. E tem uma ressalva para o peão. Apesar dele se deslocar apenas uma casa de cada vez, sempre que o peão estiver na casa, na posição original de início de partida, ele pode, opcionalmente, avançar 2 casas. Ele pode avançar 2 casas, depois ele segue avançando de uma em uma. E você pode estar me perguntando, João, e se eu avançar só uma casa, depois eu posso avançar as 2, sendo que eu ainda não queimei o direito de um pulo de 2 casas? Não, não pode. Só avança 2 casas se estiver na posição de saída, certo? Então, avançou 2 casas ou uma, tanto faz. O adversário avança também a sua peça, ok? Então o peão anda para frente e na primeira ele pode avançar 2 casas. Já para capturar a peça do oponente, o peão ele captura na diagonal. Na diagonal. Tipo, o seu peão está aqui na A3 ou na C3 e o meu peão está na B4. Então, qualquer um desses 2 peões seus podem estar capturando o meu na diagonal. Ele avança a casa, tira o meu peão e fica no lugar, ok? Assim como a jogada sendo minha, eu também posso estar capturando qualquer um dos 2 peões seus. Avanço uma casa para frente na diagonal, certo? Tanto faz estar na casa escura como na clara. Para capturar não vai fazer diferença, ok? Então pronto, o peão anda para frente, captura na diagonal. Se o peão conseguir passar por todo o tabuleiro e chegar na outra extremidade, ele ganha direito à promoção. Ele pode ser promovido para uma torre, um cavalo, um bispo ou a dama, certo? Geralmente a gente promove para a dama, que é quem tem maior poder de ataque. Então, se o seu peão conseguir chegar até a minha primeira fileira, ou seja, o seu peão atravessou todo o tabuleiro, ou um peão meu atravessou todo o tabuleiro, ele ganha direito à promoção. E geralmente a gente promove para a dama, certo? Que é que tem mais poder de ataque. E para o peão também existe mais uma possibilidade. Se você está com o seu peão ainda na posição original e eu venho avançando com o meu peão até a casa 4, a fileira 4. Eu chegando na fileira 4, o seu peão está de original na fileira 2. Se você avançar 2 casas, que é permitido, no primeiro avanço do peão, ele passou pela fileira 3, que ela é atacada pelo meu peão. Então, chama-se captura em passante. Neste caso, se você jogar para a fileira 4, eu posso, se na próxima jogada, só na próxima jogada, se eu deixar para a segunda jogada já não pode mais. Na primeira jogada, após você avançar 2 casas, eu posso passar para a fileira 3, capturando assim o seu peão. O seu peão ele tem que estar ao lado do meu. Você estava na fileira 2, avançou 2 casas, aí eu posso capturar o seu peão. Eu passo para a casa que ele passou, no pulo, e tiro ele que tinha ficado uma casa atrás, certo? Essa é a captura em passante, ok? Então pronto, já aprendemos como o peão se movimenta, como ele captura, direito à promoção se ele conseguir atravessar todo o tabuleiro, ok? E a questão da captura em passante. Se você vier com o seu peão e eu vier com o meu peão, eles ficam um na frente do outro, eles não podem prosseguir, até que ou apareça uma peça sua para que eu capture e siga a viagem,
Ou eu venho com outra peça minha, capture o seu peão e libere o caminho para seguir viagem. Ou você venha com uma peça sua, capture o meu peão e libere caminho para você seguir viagem. Caso contrário, os peões se mantêm um na frente do outro e não podem ultrapassar. Beleza? Pronto. Sobre o peão é basicamente isso. Então nós vamos agora aprender a movimentação da torre. Ok? Nós vamos aprender a movimentação da torre. A torre são duas, elas ficam nas extremidades e as torres, elas se movimentam na horizontal ou na vertical, quantas casas queiram, certo? Ela não tem limite, entre aspas. O limite é, se você está jogando e tem uma peça sua na frente, você vem com a sua torre até o limite da sua peça. Você não pode passar por cima da sua peça e seguir para atacar a minha, ok? Ou, se a peça que estiver no caminho for uma peça minha, você pode deslocar a torre quantas casas queiram, até se quiser parar antes, ou se quiser capturar a minha. Você retira a minha peça, ocupa a casa com a torre, assim capturando a minha peça, certo? E passa a jogada para mim. Aí eu vou fazer a minha jogada. Beleza? Na horizontal é a mesma coisa. Se tiver uma peça sua, você não pode passar por cima. E se tiver uma peça minha, você pode capturar. Essa é a movimentação da torre. Vertical ou horizontal. Beleza? Então agora vamos aprender a movimentação dos bispos. Dos bispos também são dois. O bispo, ele tem o da casa escura e o da casa clara. O bispo da casa escura, ele inicia a partida na casa escura e termina a partida também na casa escura, pois ele anda na diagonal. Ele se desloca na diagonal, então o que começa na casa escura, ele tem que terminar na casa escura, pois não existe a possibilidade dele mudar de cor, como a torre, por exemplo. Certo? E o bispo da casa clara, da mesma forma, também só se move nas casas claras. Não tem limite, ele pode ir para frente ou para trás, diferentemente do peão, que o peão não volta, o peão é só para frente, certo? A torre, o bispo, o cavalo, a dama, todos podem se mover para frente ou para trás, para um lado ou para o outro, beleza? E o limite é igual ao da torre, ou uma peça sua, que você não pode passar por cima, ou uma peça minha, que você pode chegar, ocupar a posição e ficar no lugar. Você não pode tirar a minha peça e seguir viagem. Ocupa a posição que a minha peça se encontrava e passa a jogada para o seu oponente. Beleza? Então vamos lá. Já falamos também do bispo, da torre. Agora nós vamos falar da dama. Ok? A dama, ela que tem o maior poder de ataque. A dama, ela funciona, ela se movimenta como que fosse a torre e o bispo juntos. A dama, tanto ela se move na horizontal, certo? Como na vertical, como também na diagonal. Diferentemente do bispo, que tem o de uma cor e o de outra, a dama se movimenta em qualquer cor. Se ela estiver na cor escura, ela se movimenta, pode ser na diagonal da cor escura. Se estiver na cor clara, pode ser na diagonal da cor clara. Ou na vertical, cruzando as cores, ou na horizontal, também cruzando as cores. E a questão da captura é da mesma forma. Se chegar até onde tem uma peça minha, você pode chegar, tirar a minha peça e ocupar a posição, certo? Assim também, como não pode passar por cima de uma peça sua, por exemplo, e seguir viagem para atacar a minha, que está um pouco mais na frente. Ok? Ficou claro? Ela se movimenta horizontal, vertical e diagonais. Beleza? A dama. A dama é a que tem o maior poder no tabuleiro. Então, agora vamos aprender como se movimenta o cavalo, certo? O cavalo. Nós também temos 2 cavalos de cada cor, certo? São 2 cavalos. Eles ficam posicionados logo ao lado das torres, antes dos bispos, que aí vem o rei e a dama. O cavalo, ele se movimenta em L. É a única peça do xadrez que pode passar por cima das outras peças.
O importante é a peça onde ele vai ficar estar disponível. Ou ter uma peça do oponente que você faz a captura. Você tira a peça do oponente e coloca o cavalo na respectiva casa. Entendeu? Por exemplo, de início, começa com os peões posicionados e o cavalo. O cavalo passa por cima. O cavalo sempre anda 2 casas e uma. Por exemplo, ele está aqui, ele avança 1, 2 para a frente e uma para um lado ou uma para o outro. Como também ele pode avançar 1, 2 para um lado e uma para a frente ou para trás quando está aqui no meio do tabuleiro. Peça querendo ir embora, olha. Vamos lá. Por exemplo, o meu cavalo está aqui no meio do tabuleiro. Meu cavalo está no meio do tabuleiro. O cavalo sempre ele vai pousar, ele vai ficar em uma casa de cor diferente da que ele está, certo? Se ele está na cor escura, ele vai ficar na casa de cor clara. Porque como ele avança 2 casas para frente ou para trás e uma para um lado ou para o outro, ele está na casa escura. 1, 2 e uma ou 1, 2 e uma, então ele vai mudar de cor. Como também pode ser para a frente. 1, 2 e uma ou 1, 2 e uma, certo? Então ele mudou de cor. Como também pode ser para o lado. Ele avança 2 para um lado e uma para a frente ou uma para trás, certo? Então sempre ele vai fazer tipo um círculo. E essas casas que estão aqui do lado, não tem problema elas estarem ocupadas por peças suas ou por peças minhas. O cavalo passa por cima sem problema algum. O importante é a casa que ele vai ficar após a movimentação dele, certo? O importante é a casa que ele vai ficar. Se tiver uma peça de mesma cor, ou seja, quem estiver movimentando a peça, se for você tiver com a preta, você for colocar aqui, não pode. Se a casa estiver ocupada por uma peça do oponente, você tira a peça do oponente e coloca a sua, ok? Beleza. Sendo assim, vamos para o rei. Já aprendemos como funciona, como se movimenta todas as peças, o peão, as torres, os bispos, o cavalo, a dama. Então agora vamos para o rei. O rei é uma movimentação fácil. O rei se movimenta uma casa em qualquer direção. Uma casa em qualquer direção. E o rei também pode capturar qualquer peça. Qualquer peça do tabuleiro pode capturar qualquer uma outra peça do oponente. Agora o rei tem um detalhe. Jamais, em hipótese alguma, o rei pode entrar em xeque. Certo? Quando a gente ataca o rei, a gente fala que o rei está em xeque. Então, em hipótese alguma, o rei pode ir para uma casa que esteja sendo atacada por qualquer uma das minhas peças. Ou o meu rei não pode também, em hipótese alguma, ir para qualquer casa que seja atacado por uma peça sua. Dessa forma, sempre nós temos que nos defender. Se eu atacar o seu rei, eu aviso para você que o seu rei está em xeque. Então você vai poder, você tem 2 alternativas. Ou você movimenta o rei para uma casa que não esteja sendo atacada, ou você obrigatoriamente tem que colocar uma peça na frente para tirar do xeque, ok? Ou, se eu der o xeque próximo ao rei, a uma casa do rei, você pode estar capturando a peça que está atacando o rei e assim livrando o rei do xeque. Se você me atacar de uma forma que eu não consiga movimentar o rei, porque as casas que o rei poderia ir estão sendo atacadas, ou se eu tentar capturar a peça que você me atacou, também continuo sendo atacado, ou seja, eu dou um cheque, você me deu um cheque e eu não tenho para onde sair, eu perdi a partida, certo? Assim como também, às vezes já próximo ao final, a partida já bem avançada, tudo, às vezes existe também a possibilidade de você não finalizar a partida, não dar o cheque mate e a partida terminar empatada. Porque se
você joga, passa a jogada para mim, eu tenho a obrigação de jogar. Se eu não conseguir movimentar o meu rei e não tiver nenhuma das outras peças que tem movimentação livre, por exemplo, bispo, cavalo, torre ou dama, eu posso até ter peão no tabuleiro, mas se o peão estiver preso, tendo em vista que o peão só se desloca para frente, tiver uma peça sua na frente, eu não posso avançar com o peão. E eu estou com o meu rei, por exemplo, aqui, você está com a sua dama. Por exemplo, você coloca a sua dama nessa posição. Eu não vou poder movimentar o rei, porque o rei se movimenta uma casa em qualquer direção, mas a sua dama ataca essa e essa casa. E essa casa que a dama não ataca, o rei ataca. Então, eu não tenho outra peça para jogar, porque o peão está preso. Só poderia movimentar o rei. Então, a partida terminou empatada. Se ao invés de você colocar a sua dama aqui, me deixando sem opção de jogada, você colocasse a sua dama aqui, você me daria um cheque, certo? E aí, nesse caso, seria um checkmate, pois qualquer uma casa que eu tente me movimentar, a sua dama continua. Ixi, eu até coloquei a minha dama, mas vamos colocar a sua para ficar certo. A sua dama continua me atacando, certo? Então, como a sua dama continua me atacando, eu estou em xeque, não tem como sair. E se eu tentar capturar a sua dama, o rei capturaria o meu. Então, nessa forma, seria um checkmate. Eu teria perdido a partida. Nessa forma, estaria empatado. Então, nós trabalhamos a jogada do xadrez com o objetivo de capturar o xadrez do adversário, certo? Vamos fazer aqui as contas do valor das peças do xadrez, ok? Esse valor de peça, ele não serve para desempatar a partida. Lembrando que a gente pode, tipo, na terceira jogada, dar um checkmate, é o famoso cheque pastor. Depois eu faço um vídeo, coloco um vídeo explicando como fazer jogadas, como dar o cheque. Não importa quantas peças tem no tabuleiro. Se atacou o rei do oponente, se deu um cheque, e o rei não tem saída, a partida acabou, é o checkmate, certo? Aí vamos lá. O peão, ele vale 1, poder de ataque 1. O peãozinho, cada peão vale 1. Os bispos e os cavalos, cada um deles valem 3 pontos. O bispo vale 3 pontos, o cavalo vale 3 pontos. Ou seja, se eu trocar o meu peão por um peão seu, eu capturo o seu, você captura o meu e ficou por isso, a gente continua com a pontuação empatada, tipo assim, ainda não tem nenhuma desvantagem matemática. Pode estar em desvantagem de estratégia, mas matematicamente falando, ainda estamos com a mesma capacidade. Então, o peão vale 1, cavalo e bispo valem 3, cada um 3, poder de ataque 3 pontos. A torre, ela tem um poder de 5, a torre vale 5, ou seja, um bispo ou um cavalo ou um bispo valem por 3 peões juntos. Tem poder de ataque de 3 peões. A torre tem poder de ataque de 5 peões. 5 peões. Ok? E a dama tem o poder de ataque de 9 peões. 9. A torre vale por 9 peões juntos. O poder de ataque dela é muito grande, porque como ela ataca como o bispo e a torre juntos, acaba tendo um grande poder de ataque. Então, se você, na jogada comigo, capturar um peão meu com a torre ou o bispo, e eu capturar o seu bispo ou a sua torre, você vai ficar matematicamente no prejuízo, porque você está capturando um ponto e está me cedendo 3 pontos, certo? Isso é matematicamente. Às vezes a estratégia até faz com que a gente dê uma peça de maior valor, matematicamente falando, para armar uma jogada e vir a dar o checkmate no oponente.
Mas o jogo de xadrez é muito importante você, além de atacar, você ter uma boa defesa. Porque se você não se defender bem, você vai entrar em xeque e ser um xeque-mate mais rápido. Então você tem que ir trabalhando os seus peões, seus bispos, seus cavalos, de forma que você vai atacando o oponente, mas também as suas peças, defendendo as peças que você vai atacando. Você não vai, por exemplo, avançar um peão sozinho, sem outra peça sua dando cobertura, para que o oponente não venha capturar o seu peão de graça e você vai perder ponto de força de ataque. Você tem que trabalhar muito bem a sua defesa, como também tem que aprender a trabalhar o ataque. Beleza? Então, pronto, já falamos todas as peças, as regras. Faltou eu falar apenas uma movimentação do rei, que chama-se o roque. O roque. Se você não movimentou, não tiver movimentado ainda, pode ter as peças, está jogando, está cheio de peças aqui, mas você não movimentou nem o rei e nem a torre que pretende fazer o roque, é a única vez que o rei pode se deslocar 2 casas. De que forma acontece isso? O rei não pode estar em xeque e nem pode estar sendo atacado as próximas 2 casas. Você pega o rei, avança 1, 2 casas e passa a torre para o outro lado. Ok? Esse é o pequeno roque. Esse é o pequeno roque. Como também, se você não tiver movimentado o rei, nem a torre do outro lado, você pode fazer o grande roque. Da mesma forma, o rei avança 2 casas, avança 1, avança 2 e passa a torre para o outro lado. Esse é o grande roque. Só pode ser feito se você não tiver movimentado na partida o rei e nem a torre que você pretende fazer o roque. Como também não pode sair de xeque fazendo roque. Beleza? Então, já passamos todas as movimentações, ok? Todas as movimentações, as regras básicas, as capturas, já dei as dicas de ataque, de defesa, ok? Então nós vamos estar encerrando esse vídeo, para ele não ficar muito longo, que já está um pouco longo. E depois eu vou colocar outros vídeos com todas as peças no tabuleiro, fazendo uma jogada, mostrando como dar um cheque rápido, certo? Isso aí ainda vai ter outros vídeos relacionados ao xadrez. Mas o xadrez para iniciante do zero, o vídeo foi esse que nós acabamos de ver. Beleza? Se eu te ajudei de alguma forma, eu peço que você também me ajude para nos fortalecer. Nós estamos iniciando o canal e eu peço que você, se eu te ajudei, me ajude. Como que você pode me ajudar? Não custa nada, é apenas um cliquezinho ali no gostei, se inscrever no canal. Sempre vai estar tendo algum conteúdo curioso, alguma coisa aqui no nosso canal. Beleza? Fica na paz, que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo. Até logo!